Salve, salve nação corintiana, está começando mais um Timão na Veia e o assunto hoje não poderia ser outro que não fosse a eliminação do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Ituano. E longe de mim de querer aí fazer uma caça às bruxas, de condenar jogador que errou pênalti, né, de crucificar o Lázaro, dizendo que o Lázaro tem que ser demitido, né, essa não é a minha opinião, ele deve sim continuar, mas na minha opinião, um erro grave do Fernando Lázaro foi o grande responsável pela eliminação do Corinthians nas quartas de final do Paulistão, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas antes eu peço que você vai lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Pois é, pessoal, na minha opinião, a escalação do Paulinho no lugar do Renato Augusto foi o maior erro do Fernando Lázaro no jogo contra o Ituano. Em primeiro lugar, os dois têm características completamente diferentes. Renato Augusto sempre foi um armador nato, né, ao passo que o Paulinho sempre teve como ponto forte as arrancadas dele, né, da defesa para o ataque, aquela transição rápida, né, que ele sempre fez, mas que hoje em dia, até pela idade, né, e por ter ficado tanto tempo fora, ele já não consegue mais fazer. Em segundo lugar, é porque o Renato fisicamente esse ano estava voando. Então, além da qualidade que ele tem com a bola nos pés, o Renato também estava ajudando muito ali na marcação, estava inclusive roubando bolas, né? Então ele ajudava bastante nessa parte da marcação, na parte da recomposição, coisa que o Paulinho não está em condições de fazer, pelo menos neste momento, né? Então esses dois fatores aí já mostram que foi um erro a escalação do Paulinho, né? O Renato Augusto e o Juliano só deu certo juntos, pelo menos até o momento, porque o Renato fisicamente está muito bem. Então nós vimos aí ontem, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians dando muito espaço ali no meio de campo, proporcionando muitos contra-ataques ao Ituano, porque o Paulinho não estava conseguindo ali ajudar na marcação, ajudar na recomposição, e também não estava fazendo o papel dele ali na armação, né, que seria o de ajudar a equipe ali na transição do meio para o ataque. Então a gente viu ali visivelmente que o Corinthians estava com dificuldades na criação de jogadas, estava também com dificuldades ali na marcação, no momento de recompor. Então isso foi um erro, quer dizer, o Fernando Lázaro ele deveria ter colocado ou o Matheus Araújo, né, no lugar ali do Renato Augusto. O Matheus Araújo tinha jogado bem a partida anterior, ou de repente até o Maicon, né, ou o Fausto Vera, por exemplo, que a equipe ficaria com a melhor marcação, né, daria mais liberdade, por exemplo, para o Juliano, né, na criação de jogadas, né, para ser o homem ali responsável ali para municiar os atacantes. Então, na minha opinião, esse foi o maior erro do Fernando Lázaro. Aí muita gente vai falar, pô, mas o Paulinho fez o gol, tudo bem, né, ele acabou fazendo um gol que foi o ponto forte dele ontem, foi isso, foi a chegada na área, né, diversas vezes ele chegava ali próximo dos atacantes, né, muitas vezes ali fazendo papel de pivô, só que essa não é a dele, né. O Paulinho entrou ali para ser o responsável pela armação de jogadas, né? Então ele deveria buscar mais o jogo, né? Ter participado mais. E ele estava constantemente ali atuando praticamente como um terceiro atacante. Então isso prejudicou, além do aspecto da marcação também, né? O Fernando Lázaro poderia ter corrigido isso no intervalo, mas eu acho que o fato, né? O nome do Paulinho, o fato dele ter feito o gol de empate, né, fez com que o Fernando Lázaro não tomasse essa atitude. Aí ele demorou um pouco para fazer as substituições. O Corinthians dominou até que completamente o segundo tempo, mas acredito que talvez ele pudesse ter feito substituições antes, e eu acho que essa decisão pela entrada do Paulinho, na minha opinião, foi um equívoco. Eu acho que o Paulinho hoje, a gente analisando como ele está hoje fisicamente, tecnicamente, ele tem que ser aquele jogador para entrar no segundo tempo, aos 15, 20 minutos do segundo tempo, para substituir, de repente, o Juliano, quando o Renato estiver também no time titular, substituir o Renato, né? Aquele jogador para entrar com a experiência dele, ajudar a equipe muitas vezes a controlar o jogo. Então ontem realmente esse, na minha opinião, foi um fator decisivo para a eliminação do Corinthians, né? Infelizmente, acho que o Lázaro ele está optando aí por colocar os medalhões aí de campo, e por ironia do destino, os medalhões foi quem prejudicaram o Corinthians ontem, né? Vale lembrar que 3 veteranos perderam pênalti, né? O Fagner, o Gil e o Fábio Santos, que é um especialista. Mas não é momento de desespero, não é momento de fazer protestos, de sair atacando todo mundo. Vale lembrar, né, que em 2012 o Corinthians perdeu o Paulistão nas quartas de final
para a Ponte Preta e depois foi campeão da Libertadores. Esses tropeços aí nessa fase ainda é comum. Ontem o Fluminense, por exemplo, perdeu para o Volta Redonda, né? De 2-1, chegou a estar perdendo de 2-0. O próprio Atlético Mineiro também perdeu, jogando pelo Campeonato Mineiro, lá para uma equipe, eu acho que Atlético, se não me engano. Ou seja, é normal, é um momento agora que as equipes estão ainda, né, se acertando. O Corinthians ainda pode trazer aí uma ou outra contratação. O garoto Pedrinho, agora a gente vê que ele já está ganhando confiança, está ganhando chance. Então um moleque aí que pode ser útil. Então, na minha opinião, o momento agora é de apoiar. O Corinthians vai ter agora 3 semanas livres para se preparar, porque o próximo jogo do Corinthians é somente pela Libertadores, ali no começo de abril. Então é isso aí, pessoal. Vamos apoiar o Coringão aí. Vamos ver esse período de treinamento, se o Fernando Lázaro consegue ajustar a equipe. Mas foi um erro ter escalado o Paulinho ao lado ali do Juliano. É isso aí, nação. Timão na veia e vai Corinthians!